Elias falou. Por que não faz o simples? Se o destaque do Flamengo, se a gente for buscar um destaque do Flamengo, tirando o Pedro que faz gol, é o Ayrton Lucas jogando de ala. Sendo até decisivo, chegando de frente. Até no time desorganizado do Vitor Pereira, né? Ele mantém o Léo Pereira fazendo um zagueiro barra lateral, mantém o Everton Cebolinha aberto na esquerda e joga com o Ayrton Lucas por dentro, tendo o Everton Ribeiro no banco. O Everton Ribeiro entrou, mudou o jogo, né? Em 2, 3 minutos ele deixou o Gabigol 2 vezes na cara do gol. O Gabigol falou que só o Arrascaeta acha ele, o Everton Ribeiro achou ele 3 vezes. Salve, nação! Saudações rubro-negras. Cara, eu tô irritado pra caramba com o resultado desse jogo, com o futebol apresentado, com as escolhas de Sampaoli, com as substituições. Cara, eu tô irritado com tanta coisa, cara. O que o Flamengo fez em campo hoje, hein? E as escolhas do Sampaoli? Galera, vamos fazer o seguinte, eu vou soltar aqui pra vocês o pós-jogo do Sport Center da ESPN Brasil. Vamos ver as análises dos comentaristas. O Zinho tá no programa e o Zinho vai analisar e falar o que ele achou também desse jogo. Eu vou dar aqui a minha humilde opinião no final do vídeo, porque, cara, eu não gostei de nada que aconteceu hoje dentro de campo, cara, principalmente das escolhas e da escalação do Sampaoli. As imagens são do canal ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Então, a partir de agora, então, tudo com esse grande jogo, com a grande vitória botafoguense, direto do Maracanã. Os nossos repórteres vão trazer as entrevistas dos dois times, especialmente, claro, toda a comemoração botafoguense, as explicações rubro-negras também, e, claro, aqui com a gente o Zé Elias, a Mari Pereira e o Zinho, para os três comentarem e muito esta grande, hein, Zé Elias, vitória botafoguense. Boa noite, Zé. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mari. Boa noite, Zinho. Grande vovozinho, né? Agora eu posso falar. Equipes, não é, Mari Pereira? E claro, daqui a pouco o Carlos Eugênio Simon também, porque a arbitragem da Edna Alves também foi bastante interessante, talvez polêmica. O Simon vai conversar e vai explicar pra gente. Tudo bem, Mari? Boa noite. Tudo bem, amigos? Zinho, que está com a gente também. Parabéns mais uma vez. Que fase linda, né? Muitas bênçãos. Obrigado. Bom, falar o quê, né? Desse jogo que, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para debater, como o Zé ressaltou. Mas o trabalho do Luiz Castro emendando essa sequência, 12 jogos agora, que não perde o Botafogo, se não me engano. 12 jogos com 10 vitórias agora. Exatamente. Isso. Diante do Flamengo, que buscou, mas eficiência mesmo foi de um lado só. Um Flamengo extremamente ofensivo, mas a eficiência esteve ao lado do alvinegro ali, né? Do Botafogo, e a gente já vai ver os golzinhos. Mas um time organizado. Eu vi um time em campo montado pelo Luiz Castro. E do outro lado, eu vi um time com talentos, com grandes jogadores, mas que não se transformou ainda num time. Desde que eu saí e agora que eu volto, tô analisando esse jogo de hoje, que eu cheguei no Brasil. Eu vi um Flamengo de novo confuso. São 3 zagueiros? Não são 3 zagueiros? O Léo Pereira tá de lateral esquerdo, tá de zagueiro, acabou fazendo 2 gols. O Ayrton Lucas não ia jogar, o Gerson sente, aí entra o Ayrton Lucas, mas entra de meia. O cara é o melhor jogador do Flamengo na temporada, jogando de ala, jogando de lateral esquerdo, aí ele ia ficar no banco. Mas quando ele entra para substituir o Gerson, ele entra para jogar de meia. Perdido, não é do cara, de costas. Então o Flamengo, que foi um jogaço, de muitas oportunidades para os dois lados, principalmente no segundo tempo, mas muito pelo talento individual do Flamengo. Não foi pelo conjunto, pela organização. Tá longe, eu ainda não enxergo o time. Muita gente falou, o São Paulo chegou, o time melhorou, assim, você vai ver. Não vi. Hoje eu não vi, Bruno. E a gente tá vendo o quê? A tabela do... Essa é uma novidadezinho de quando você volta, pelo menos. E olha aí, ó. O Botafogo com 100% de aproveitamento. Lembrando que ontem o Fluminense perdeu, né? Foi goleado ali pro Fortaleza. E tá aí, ó. Botafogo com 9 pontos em 3 jogos. Aí, por outro lado, vocês enxergam o trabalho mesmo do Luiz Castro, como você destacava, Mari, é isso? Existe um conjunto ali? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Quer dizer, acho não, tenho certeza que é o trabalho do Luiz Castro. Não tem como a gente não falar sobre isso. Aí é outra parte. Com o Flamengo só na 12ª posição, uma vitória e 2 derrotas. Aparecendo o Corinthians o primeiro ali, né? Fora da zona de rebaixamento, início de campeonato.
Por que eu falo sobre o Luiz Castro? Porque é um Botafogo que tem conseguido resultados em diferentes competições, né? E aí, por exemplo, na Copa do Brasil, ele poupa muitos jogadores. Então, ele roda muito o elenco e, mesmo assim, ele consegue montar uma equipe eficiente. Em vários jogos do Botafogo que a gente assiste, não é um jogo... Por exemplo, quando a gente desfruta do jogo do Fernando Diniz, do Fluminense, o Botafogo, às vezes, muito pragmático. Hoje, por exemplo, quando começa meio desorganizado, começa até os 10, 15 minutos ali, até o gol, por exemplo, de pênalti, ainda tentando se encontrar na partida. Em um determinado momento, consegue organizar e aí é muito difícil de superar esse Botafogo. Então, acho, sim, que tem muito do trabalho do Luiz Castro com... jogadores numa fase excelente, como o Tiquinho. Eu acho que o crescimento tem acontecido como equipe. E a equipe passa pelo treinador. Erros que não podem. O que eu venho falando já desde o começo do ano, acho que o Zinho participou com a gente, é o primeiro programa, né, que eu estou fazendo com a Mari, prazer estar fazendo um programa com você. Acho que nós já conversamos também eu já conversei com o Zinho em alguns programas, o posicionamento do Gabigol. O Gabigol, ele é um notório, um exímio finalizador. Ele é o cara que tem que jogar próximo à área. Entendeu? Próximo à área. Ele tem que jogar ali para finalizar. O Flamengo tem que criar oportunidades para ele chutar em gol, para ele finalizar. Quando ele sai da área e ele fica muito distante, eu prefiro o Everton Ribeiro no meio do campo. Porque aí o Everton Ribeiro vai criar as jogadas para justamente os atacantes finalizarem. Porque o Everton Ribeiro joga nessa posição, não é o Gabigol. Né? Então, eu não sei, o Gabigol precisa sentar com o Sampaoli, ele falou com o Vitor Pereira, né, que ia disputar a posição, precisa sentar com o Sampaoli, ou o Sampaoli sentar com o Gabigol, eu não sei como é que funciona esse dia a dia do Flamengo, até porque o Sampaoli chegou agora, para encontrar um posicionamento melhor para o Gabigol. Para ele poder finalizar, por exemplo, ele perdeu acho que 3 gols. Sim. Né? Um foi com a perna esquerda e 2 com a perna direita. Contra o Inter tinha sido a mesma coisa, aquele lance de cabeça, especialmente. Mas os lances praticamente iguais. Que ele está chegando por de trás, né? E a bola vem pela lateral aqui e ele chega para finalizar, mas normalmente ele está de costas para o gol. Dificilmente ele está de frente para aproveitar o melhor bate dele, que aí ele olha o gol, ele sabe o posicionamento do goleiro, ele sabe tirar do goleiro. Essa qualidade que o Gabigol tem não está sendo aproveitada. Ele está jogando como meia, desculpa, o Zinho sabe. Para jogar como meia, você tem que ter um meia. Até porque hoje o Botafogo, bem arrumado, bem organizado, o Gabigol não é um jogador de driblar, de saltar linhas. Os valores individuais, mas continua um time sem uma estrutura. Assim, eu em muitos momentos do jogo me confundi. O Léo Pereira está jogando de lateral esquerdo ou ele está como um terceiro zagueiro? E o Ayrton Lucas, nitidamente, jogou como um meia, fazendo a função mesmo do Gerson. Isso. E muitas vezes ele estava dentro da área, ao lado do Pedro. O cara fica totalmente torto, desconectado. E aí é o que o Zé Elias falou. Por que não faz o simples? Se o destaque do Flamengo, se a gente for buscar um destaque do Flamengo, tirando o Pedro que faz gol, é o Ayrton Lucas jogando de ala. Sendo até decisivo, chegando de frente. Até no time desorganizado do Vitor Pereira, né? Ele mantém o Léo Pereira fazendo um zagueiro barra lateral, mantém o Everton Cebolinha aberto na esquerda e joga com o Ayrton Lucas por dentro, tendo o Everton Ribeiro no banco. O Everton Ribeiro entrou, mudou o jogo, né? Em 2, 3 minutos ele deixou o Gabigol 2 vezes na cara do gol. O Gabigol falou que só o Arrascaeta acha ele, o Everton Ribeiro achou ele 3 vezes. É que ele não botou, não guardou também, né? Não fez a parte dele. Mas aí, Omar, a gente vai ver também os números da partida. Vocês estavam destacando quantos jogadores o Flamengo tinha, né? Por ser um futebol ofensivo, um estilo ofensivo, mas de fato não tinha um meia em campo no primeiro tempo. E assim, o Gabriel, ele é um jogador de característica de se incomodar. Com, talvez não estar ajudando tanto o time. Então, no primeiro tempo, ele foi o cara da organização do Flamengo. Por isso que ele ficou muito distante da área, porque ninguém fazia essa função. Ele saía e tentava buscar mais o jogo, tentava criar alguma coisa. Quando o Ribeiro entra no segundo tempo, ele libera o Gabriel para se aproximar da área, para entrar na área, para encontrar o passe, para receber o passe. Então, espero que tenha esse questionamento para o Sampaoli na coletiva, porque eu gostaria de entender mesmo. Ele tem trocado Gerson por Everton Ribeiro.
na função. De base, Bruno, quando o cara vai na linha de fundo, você olha a bola, mas você encosta no seu jogador. Você não fica olhando a bola, é base isso aí. Quando você está no infantil, juvenil, júnior, o treinador fala assim, a bola está na linha de fundo, olha o teu marcador, põe a mão no teu marcador, sente onde ele está, né? Para você justamente ver se a bola está ali, você está marcando. O time do Flamengo, todo mundo olhando a bola e o Tiquinho se posiciona, dá um passinho para o lado, o Tietê toca, pum, caixa. Mas, Zinho, Maris, sabe o que assim, me incomoda? No seguinte sentido, Zinho, o Flamengo ele teve... todos esses treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, é claro que eles entendem muito de futebol, que eles têm as ideias deles e que eles são competentes. Senão, não teriam a carreira que têm. Isso vale para o Paulo Souza, vale para o Vitor Pereira e vale também para o Sampaoli. Mas a gente todo dia reclama aqui que os técnicos têm pouco tempo de trabalho e eles mal conseguem treinar as suas equipes. Por que esses treinadores têm uma tara tão grande em mudar o que dá certo? O coitado do Everton Ribeiro, cara, era algo que era unânime no Flamengo. Você não precisava mexer em nada, era o Everton Ribeiro na posição dele. Aí vem um, coloca na lateral esquerda, vem outro, tira do time, vem outro e não sei o quê. Cara, apesar da fase ruim que o Flamengo viveu nesse início de temporada, a gente falava aqui, se tem algo que dá certo no Flamengo é o Ayrton Lucas. Por que mexer se não tem tempo sequer para treinar, Zinho? Qual que é o mistério dessa história? Bom, assim, acho que o Sampaoli é muito competente, né? Um cara que tem um currículo, campeão com a seleção chilena, rodagem na Europa, máximo de respeito, ele está iniciando um trabalho, tem as convicções dele. A que ele escolheu para o jogo de hoje, eu não concordei. E as mexidas que ele tentou fazer, eu também não concordei, né? A gente já falou aqui, principalmente, essa escolha do Ayrton Lucas, jogando numa função que eu nunca vi jogar, né? E com o Everton Ribeiro ali. Agora, na verdade, a culpa, para mim, principal é a diretoria do Flamengo. Não são esses treinadores que passaram aí, não. Está na diretoria do Flamengo. Vou ter que voltar lá atrás, se você me permite. O treinador do Flamengo está no São Paulo. O treinador que era para estar aí no Flamengo está no São Paulo. Simples. Por que mudar? A gente está falando dos treinadores, né? Por que mudar o que está certo? E a diretoria? Por que mudou o que estava certo? E todos os treinadores que entraram, né? Começa com o Vitor Pereira, agora vai com o Sampaoli, nenhum deles volta ao sistema tático que o Dorival encontrou para que Gabigol e Pedro jogassem junto e desse certo. Nunca mais o Gabigol jogou a mesma coisa que jogou com o Pedro ano passado, com o comando do Dorival. O Gabigol, além de fazer gol, era o garçom para o Pedro e responsável ou colaborador para o Pedro ir para a Copa do Mundo. Foi muito pelo posicionamento, pela postura, pela disciplina e pelo empenho do Gabigol jogando como atacante. Não estava jogando de meia. O Gabigol hoje está vindo buscar a bola no pé dos volantes. O Gabigol agora está se movimentando, a Mário, acho que foi a Mário que falou, e é perfeita. Ele fica incomodado. A bola não chega, não tem o meia para articular para ele, aí ele vem. Ele demonstra uma vontade, uma garra, ele é o cara que estava procurando o jogo, querendo. Mas fora da característica dele. Por quê? Os treinadores que substituíram o Dorival cismaram com essa coisa que tem que jogar com 3 zagueiros. Ou com alas. Não sou contra. Agora, o grande treinador é aquele que olha para o seu elenco, vê as suas peças e escolhe o esquema que esses jogadores se adaptam. Não adianta ele chegar e falar, o meu sistema de jogo é esse. E vai jogar assim, mesmo que os jogadores não se acostumem com essa formatação. E aí é o que o Zé falou. Os próprios zagueiros, que são experientes, estão perdidos. Também estão naquele barata voa. Não sabe quem faz a cobertura, não sabe quem sabe confronto direto com o atacante. O Botafogo jogou no sistema hoje no 4-2-3-1, só com o Tiquinho Soares na frente. Era o Júnior Santos de um lado e o Vitor Sá do outro. Ou não foi isso que vocês enxergaram também? Uhum. Sem a bola, eles recompunham, vinham aqui atrás, faziam uma linha de marcação forte com os volantes, com o Tietê e o Danilo Barbosa, e o Tiquinho lá na frente. E muitas vezes o Tiquinho até voltou. Os 3 zagueiros do Flamengo ficaram sem função. A ponto que aí eu achei um absurdo, é a minha opinião,
O Santos estava vindo jogar na linha do meio-campo. Pra quê? Uma coisa é quando o time está sendo pressionado, marcaram os zagueiros, aí a bola, você usa o goleiro para jogar. Agora o Santos, numa construção de jogo, você tem 3 zagueiros, você tem 2 volantes. Estamos vendo aí, Zinho. Thiago Maia e tem o Vidal. Olha aí. Isso gente, aí olha bem aonde que ele vai jogar. 3 contra 1, 3 né? minutos. Pra quê? Gente, só tá o Tiquinho ali. Você tem Davi Luiz, você tem o Fabrício Bruno e você tem o Léo Pereira. 3 caras que tem qualidade de passe. Ainda tem o Thiago Maia e o Vidal. Precisa do Santos vir na bola do meio-campo ali para ele organizar. Não é possível que o Santos, com o pé, jogue mais do que o Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Então, assim, são convicções que está sendo treinada, testada nos jogos. Aí o Flamengo tá pagando por isso. E tem um lance aí, né, Mário, que logo depois do 1-0 que o Botafogo quase faz o gol por causa desse posicionamento. Galera, eu não tô acreditando, cara, nessa derrota do Flamengo, da forma que foi construído o jogo. A gente saiu perdendo por 2-0 pro Botafogo, cara. E a gente acaba o jogo com um jogador a mais e a gente consegue perder por 3-2. Olha só os números do jogo. Ó, primeiro tempo, gols, 2-0 para o Botafogo. Chutes no alvo, 6 chutes no alvo, cara, do Flamengo e 4 do Botafogo. Grandes chances, 1-2. Posse de bola, 70% a 30%. No segundo tempo, gols, 2-1 para o Flamengo. Chutes no alvo, 7, galera. De 16 chutes, 7 foram no alvo. E o Botafogo somente 2. Grandes chances, 10 grandes chances. E o Botafogo 5. Posse de bola, 78% de posse de bola no segundo tempo. E o Botafogo, 22%. Dá pra acreditar, cara? É pra dar raiva, não é? Tudo começou quando o Gerson sente, né, a posterior da coxa, já no aquecimento, né, antes de começar o jogo. E o Sampaoli, ao invés de colocar o Everton Ribeiro, ele vai e coloca o Ayrton Lucas na posição do Gerson. Cara, se ele coloca o Everton Ribeiro, o jogo seria outro, a história poderia ter sido outra. Pra que inventar? Toda vez que inventa, a gente sofre. Toda vez, cara. Por que que não coloca o quadradinho no quadradinho, o redondinho no redondinho, o triângulo no triângulo? Pra que inventar moda, cara? Quando o Everton Ribeiro entra no segundo tempo, ele de cara já dá 2 bolas pro Gabigol fazer o gol. E o Gabigol não tá jogando nada faz tempo, perde na cara do gol, 2 gols. Já no começo do segundo tempo. Isso que eu nem tô falando das chances que ele perdeu no primeiro tempo, né? O Gabigol, galera, tá esquisito. O Gabigol não tá jogando mais nada, cara. O que que tá acontecendo com a cabeça do Gabigol? É psicológico? Pedro também, mal posicionado. O Flamengo inteiro hoje jogou mal. Quem se salvou no Flamengo hoje foi o Léo Pereira, cara. O cara fez 2 gols, galera. O Léo Pereira hoje foi o único que se salvou no Flamengo daqueles que entraram desde o início. O Everton Ribeiro entrou muito bem também, né? Cebolinha tentou, não conseguiu. Gabigol não conseguiu. Pedro não conseguiu. Marinho entrou, não conseguiu fazer nada. O Marinho muito mal também. Meu Deus do céu. O Cebolinha até tentou, né, cara? Teve uma defesaça do goleiro lá do Botafogo. Quase que ele consegue fazer o gol. Mas a danada da bola não quis entrar, cara. Tá na tela, grandes chances. 10 para o Flamengo, 5 para o Botafogo. E a gente consegue perder o jogo com um jogador a mais. Não dá pra acreditar, cara. Essa derrota, galera, eu vou pôr na conta do Sampaoli, na conta do Gabigol, na conta do Pedro, que perderam muitos gols, cara. Na conta do Cebolinha. Eu vou pôr na conta desses caras, porque hoje eles perderam muitos gols. E a nossa defesa, hein? E a nossa defesa com 3 zagueiros, cara. Como que a gente toma 3 gols? O segundo gol do Botafogo, o cara subiu sozinho dentro da área, fez o gol. O terceiro gol do Botafogo deu uma pane geral, né? No Flamengo. Deu uma pane geral e os caras vão e fazem o gol. É sacanagem que acontece com o Flamengo, cara. O Flamengo hoje tinha tudo para vencer o jogo, ficar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E agora a gente está lá embaixo na tabela. Pelo amor de Deus. Começamos de novo, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro mal.
Vencemos o primeiro jogo e perdemos a rodada 2 e 3, pela madrugada, né? É revoltante, né? Eu tô revoltado. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.